E se eu te dissesse que um homem ficou 9 anos preso numa ilha deserta, vivendo do jeito que dava, bebendo até a própria urina para sobreviver? Você acredita que ele só foi resgatado depois de quase uma década? Pois é, essa é a história inacreditável do Adam Johnson. E se prepara, porque o jeito que ele foi salvo vai te deixar de queixo caído. Fica até o final para entender como ele conseguiu sair de lá. Preparativos e início da aventura. Adam Johnson e seus 2 melhores amigos estavam prontos para a aventura da vida. Eles tinham um plano audacioso: deixar a cidade de Liverpool e cruzar o Atlântico, o Caribe e o Pacífico até chegar ao Havaí, tudo isso em um barco pequeno e repleto de provisões para os meses que passariam no mar. O avião era uma opção, claro, mas para eles, onde estaria a emoção em pegar um voo direto? Eles queriam sentir o vento no rosto, enfrentar as ondas, viver uma experiência que poucos teriam coragem de encarar. Então, partem em direção ao desconhecido. Nos primeiros dias, o clima era leve e a empolgação tomava conta. Os amigos riam e contavam histórias sob o céu estrelado, enquanto cruzavam as águas em busca de aventura. A travessia era como eles imaginavam, um misto de liberdade, paisagens incríveis e o prazer de se sentir pequeno diante da imensidão do oceano. Mas logo a euforia deu espaço para um silêncio tenso. Conforme se aproximavam do Pacífico, o clima começou a mudar, e o mar calmo deu lugar a uma tempestade violenta. Era um verdadeiro teste de resistência e coragem. Mal sabiam eles que essa decisão de cruzar os mares mudaria completamente suas vidas. O naufrágio e o começo da solidão. Quando o barco de Adam e seus amigos entrou no Pacífico, o que antes era uma aventura transformou-se rapidamente em pesadelo. Uma tempestade monstruosa se formou no horizonte, e não havia para onde fugir. As ondas eram tão violentas que pareciam montanhas de água, sacudindo o barco como um brinquedo. Em questão de minutos, o caos tomou conta. Adam foi lançado contra o convés, perdendo a consciência enquanto os ventos uivavam ao seu redor. Quando finalmente acordou, tudo estava silencioso e assustadoramente vazio. O barco, destruído, flutuava sem rumo, e seus amigos? Desaparecidos. Adam estava sozinho, sem rádio, sem sinal de vida ao redor, apenas a imensidão do mar. A cada dia à deriva, a água e os mantimentos diminuíam, e a esperança parecia evaporar sob o sol escaldante. Foram 17 dias intermináveis de solidão e desespero até que, no horizonte, algo surgisse, uma ilha. Era sua única chance de sobrevivência, mas o desafio estava apenas começando. Os primeiros desafios na ilha. Assim que Ada chegou à ilha, percebeu que sobreviver não seria fácil. A primeira preocupação era a água. Com o pouco que sobrou no barco, ele resistiu alguns dias, mas logo se viu em uma corrida contra o tempo. Sem outra opção, começou a construir um reservatório improvisado para captar água da chuva, usando folhas e pedaços do barco destruído. Cada gota captada era uma vitória, mas a sede parecia sempre maior. Depois, ele precisava de um abrigo. Sob o sol escaldante, pegou o que restou do barco e tentou montar uma cabana, mas as peças estavam tão danificadas que a construção não aguentou muito. Foi um golpe desanimador, mas ele não desistiu. Adam sabia que não tinha escolha. Com fome constante, ele explorava cada canto da ilha em busca de qualquer coisa comestível. Coletou frutas, pescou peixes e até experimentou alguns insetos. A vida ali era instável, cada dia uma nova luta. Adaptando-se ao ambiente hostil. A adaptação de Adam ao ambiente hostil da ilha foi uma prova de paciência e resistência. Sem ferramentas, ele precisou improvisar. Usando apenas uma concha afiada, começou a derrubar uma árvore, um trabalho que durou semanas. Dia após dia, ele raspava o tronco, fazendo progresso aos poucos, até conseguir a madeira necessária para finalmente construir um abrigo mais seguro. Era um passo essencial para enfrentar as noites frias e tempestades repentinas da ilha. Outro desafio era o fogo. Sem ele, a sobrevivência era muito mais difícil. Foram incontáveis tentativas até que, enfim, Adam conseguiu fazer a primeira chama usando pedras e gravetos. Esse momento foi uma vitória enorme, um alívio que aquecia tanto o corpo quanto a alma. Com fogo, ele podia cozinhar e se proteger dos perigos da selva.
Mas o maior presente da ilha foi inesperado: cabras selvagens. Quando viu os primeiros animais, Adam percebeu que ali poderia estar sua chance de ter uma fonte de alimento mais duradoura. E ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para se manter vivo, enfrentando os desafios mentais. Com o passar do tempo, a solidão começou a cobrar seu preço. Sem ninguém para conversar, Adam enfrentava um silêncio absoluto que o pressionava de forma quase insuportável. Sem distrações ou apoio, ele começou a lidar com seus demônios internos, pensamentos de desistência, medo e desespero que rondavam sua mente. A solidão transformava os dias em um desafio psicológico constante, onde cada amanhecer parecia mais sombrio. Para não sucumbir, ele decidiu criar uma rotina de exercícios. Flexões, abdominais e corridas curtas pela praia viraram parte do seu dia a dia. Esse movimento não só ajudava a manter o físico, mas dava a ele uma sensação de controle, ajudando-o a manter a sanidade e focar em algo positivo. A atividade física era sua maneira de não se entregar à apatia que a ilha insistia em impor. Mesmo nos dias mais difíceis, Adam mantinha viva uma fagulha de esperança. Ele não sabia como ou quando, mas se preparava mentalmente para o resgate, imaginando o momento em que finalmente seria salvo. Estratégias de resgate. Imagine-se em uma ilha deserta. O sol escaldante e o silêncio pesado só são quebrados pelas ondas batendo na areia. Ali, sozinho, você decide tomar uma atitude. Começa a juntar pedras, cocos, qualquer coisa que seja grande o bastante para formar as letras. E, aos poucos, você monta um enorme SOS na areia. A esperança? Que esse pedido de socorro gigante seja visto por um avião ou um barco distante. Dias passam, e nada. A sensação de isolamento começa a apertar, mas você não desiste. Pensando em aumentar as chances de ser visto, decide limpar toda a praia ao redor do SOS. Trabalha incansavelmente, removendo tudo que possa distrair a visão de quem, um dia, poderia passar por ali. A praia parece um imenso outdoor de desespero. Mesmo assim, o silêncio continua. Cada onda que apaga um pouco da areia parece zombar do seu esforço. O resgate surpreendente. A história de Adam parecia perdida para o mundo, mas tudo mudou num dia inesperado. Em Minnesota, um jovem curioso resolveu explorar imagens de satélite para estudar áreas remotas. Foi aí que ele viu algo incomum, um gigantesco SOS desenhado na areia de uma ilha deserta. Ele mal podia acreditar no que via. E se aquilo fosse real? Com o coração acelerado, ele alertou as autoridades, que logo mobilizaram uma operação de resgate. Do outro lado do mundo, Adam estava distraído na praia, sem esperança de ser encontrado, quando ouviu o som distante de um avião. Ele olhou para o céu, ainda incrédulo. Então, viu o avião se aproximando e, logo em seguida, um pacote caindo do céu. Água, comida e um rádio. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto corria para pegar o pacote. Depois de tanto tempo, ele teria a chance de falar com alguém. Com as mãos tremendo, Adam ligou o rádio e, pela primeira vez em quase uma década, ouviu uma voz. Uma onda de emoção tomou conta dele. Ele mal conseguia falar, mas sabia que aquele era o início de um novo capítulo. Retorno à civilização. Mesmo após o contato pelo rádio, Adam teve que esperar mais 5 dias pela equipe de resgate. Imagine o que é viver esses últimos dias na ansiedade e contando as horas, enquanto a certeza do resgate é misturada ao medo de algo dar errado. Cada pôr do sol parecia um teste de resistência e paciência. Finalmente, o helicóptero pousa na areia. Os socorristas o encontram magro, cabelo e barba longos, como se tivesse saído direto de um filme. Eles mal conseguem acreditar na visão, o homem perdido, vivo, mas marcado pelos anos de isolamento. Ao retornar para casa, a emoção explode. Família e amigos se unem em abraços, lágrimas e risos incrédulos. Para eles, parecia impossível que Adam estivesse realmente ali, em carne e osso, depois de tantos anos. É um reencontro com a vida, a família, e a esperança que nunca desistiu dele. Outras histórias incríveis. Histórias de sobrevivência impressionantes como a de Adam já aconteceram antes.
Em uma ilha na Micronésia, 3 homens foram salvos após escreverem "Help" na areia e serem avistados por uma aeronave. Imagine a tensão e o alívio ao verem o resgate finalmente chegando. E não parou por aí. Em outra parte da mesma região, um casal perdido usou o mesmo truque, escrevendo um pedido de socorro na praia, e conseguiram ser encontrados. Mas e se fosse com você? Estar preparado para situações como essa pode fazer toda a diferença. Aqui vão algumas dicas para sobreviver em uma ilha deserta. Sempre tenha algo em mente para sinalizar sua localização, como pedras ou troncos para formar um grande SOS. Escolha lugares visíveis para quem está de passagem e, se puder, mantenha uma fogueira pronta para ser acesa e chamar a atenção. Afinal, nunca se sabe quando um simples pedido de ajuda na areia pode salvar sua vida. Parabéns por chegar até aqui! Você acompanhou a incrível história de Adam Johnson e aprendeu lições valiosas sobre sobrevivência e resiliência. Desde como improvisar um SOS na areia até a importância de manter a esperança mesmo nos momentos mais difíceis, essa jornada trouxe insights para enfrentar qualquer desafio. Este vídeo mostrou que, com determinação e preparação, é possível vencer as adversidades e transformar o impossível em realidade. Que tal levar essa força com você e se preparar para o inesperado?